A vitória da seleção brasileira para a Bolívia rendeu muitos comentários positivos. É óbvio que todo mundo ficou um pouco empolgado com a provável volta por cima do Fernando Diniz, principalmente na carreira. É claro que treinar a seleção brasileira fazendo a equipe jogar como jogou, com os mecanismos corretos de fazer tudo acontecer, fez com que muita gente se empolgasse. Mas também a partida com certeza trouxe lados negativos, como por exemplo quando o Pombo saiu mais ou menos aos 5 minutos do segundo tempo, e desde então começou a chorar. Quando o Pombo perdeu um gol inacreditável aos 5 minutos do segundo tempo, e logo depois, substituído por Matheus Cunha, começou a chorar copiosamente no banco de reservas. Ninguém entendeu ao certo o que o Pombo realmente estava sentindo, mas a grande verdade é que o fato dele estar perdendo tantos gols fez com que a galera tanto enchesse o saco quanto ele se sentisse culpado, já que a pressão em cima de um jogador da seleção brasileira, sem exceção, é sempre das mais pesadas, de tal maneira que várias figuras públicas e influências também soltam suas opiniões importantes sobre o assunto. E é por isso, claro, que nesse vídeo você vai ver o que Romário falou do Richarlison. Já tinha falado antes, mas agora falou de novo. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo que aconteceu. Romário de Souza Faria é simplesmente Romário, o conhecido como o rei da grande área, ou para os mais íntimos, o baixinho. Um jogador que mesmo com sua estatura não tão recomendada para ser um atacante, conseguiu ser o cara da grande área, fazendo gols inacreditáveis, conquistando a torcida brasileira de uma maneira inacreditável e sendo um exemplo dentro das quatro linhas. São boa para Romário, vai para cima da marcação, grande drible, que golaço! Todo mundo que já teve a oportunidade de jogar com Romário pelo menos alguma vez fala do privilégio que é ter o baixinho como uma das grandes referências do futebol mundial, e principalmente para aqueles que tiveram a oportunidade de ter o seu talento ao lado. É amplamente considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos e ganhou a Copa do Mundo de 1994 sendo o titular absoluto e decisivo para a seleção brasileira, onde atuou como centroavante, sendo apelidado de baixinho por sua estatura que nunca foi compatível com a grandeza dele dentro da grande área. É um dos maiores artilheiros da história do futebol e o quarto maior artilheiro da seleção brasileira, segundo a FIFA, com 55 gols marcados, contando apenas jogos oficiais, ficando em segundo lugar na posição até outubro de 2004, quando foi ultrapassado por Ronaldo após sua aposentadoria da seleção. Entre seus muitos títulos para a IFFHS, Romário é o quarto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais de primeira divisão e o segundo maior artilheiro por clubes da história, ficando em primeiro lugar até março de 2022, quando foi ultrapassado por Cristiano Ronaldo. Entre seus muitos títulos, destaca-se claro a Copa do Mundo FIFA de 94, no qual foi figura principal. Na época do Mundial, era jogador do Barcelona e encantou até o duro treinador da equipe e maior jogador da história da Holanda, Johan Cruyff, autor de um dos famosos apelidos atacante gênio da grande área. Cruyff também se incluiu entre aqueles muitos que acreditam a vitória do Brasil em 94 primordialmente ao desempenho do atacante, iniciando sua carreira no Vasco, indo posteriormente para a Holanda no PSV Eindhoven, depois jogando claro no Barcelona, marcando presença mesmo não sendo tão dedicado quanto talvez deveria, depois indo para o Flamengo após ser o melhor jogador do mundo, posteriormente voltando ao Valência e retornando ao Flamengo, olha só, jogando depois no Vasco, jogando depois pelo Fluminense e retornando ao Vasco, e em várias idas e vindas do futebol brasileiro. É um fato que Romário é uma figura incrível, um jogador que nem sempre fala de futebol, já que é uma voz ativa na política atualmente, deu seu pronunciamento sobre a seleção brasileira. Se inscreva no canal e desde já deixa o like para ver o que o Romário falou. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Vale lembrar que sobre o Richarlison e sobre a fase toda que permeia o ataque da seleção brasileira, o Romário já tinha falado categoricamente sobre o que pensava tanto do Pombo quanto também da possibilidade do Pedro vir. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, o ex-atacante Romário acha equivocada a possibilidade da CBF esperar até 2024 para ter o técnico Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Um dos maiores goleadores que já vestiu a camisa da seleção brasileira, Romário até defende a convocação do Richarlison e do reserva Pedro, mas considera que tem faltado mais contundência aos jogadores. O Richarlison se diz um dos fazedores de gol, assim como temos o Pedro, mas infelizmente desde a Copa, os camisas 9 não têm feito seu dever, que é fazer gols importantes pro Brasil. Não adianta fazer um quando ganha de 4-0, tem que fazer quando está 0-0, jogo difícil. Richarlison é jogador de seleção brasileira assim como o Pedro. Eu vejo esses dois jogadores que podem disputar a 9, mas tem que fazer. De uma coisa o Romário tem muita propriedade para falar, é ser decisivo em momentos importantes, saber agir quando necessário e conseguir fazer a diferença. E foi novamente com tanta polêmica sobre o Richarlison que
ele novamente falou: para que um jogador fale tanto, ele precisa fazer. E na seleção brasileira acredito que temos um emocional muito fraco, muitos jogadores chorando quando na verdade deve ser focar em futebol. Se é prometida a palavra que a camisa 9 é destinada a algum jogador, ele tem que vestir a camisa e ponto final. Tem que fazer o possível para marcar gol. Não adianta somente ficar na promessa, tem que marcar gol. E gol é o que a seleção brasileira mais precisa. Fique otimista com o começo do Fernando Diniz. Eu cravo aqui que o Diniz é a cara da seleção brasileira, mas também precisamos de um atacante que mostre o porquê está lá. E com certeza isso pro Richarlison está faltando muito. Por mais que ele esteja tão triste na seleção, Richarlison segue com respaldo. Ele ganhou o abraço de todos após a partida e segue bancado por Fernando Diniz. Abraços, aliás, foram rotina para o camisa 9 nos dias que passou em Belém. O atacante, aliás, encontrou um ambiente propício para voltar a sorrir. O pombo tão carismático desembarcou na capital paraense sob a ovação de torcedores. Ele sabe o tamanho que tem para garotos e garotas apaixonados por futebol. Prova disso é que ele ficou ao menos 20 minutos distribuindo autógrafos e tirando selfies ao chegar ao hotel da seleção. Na última segunda-feira 4, os pedidos de fotos seguiram mesmo depois das lágrimas do Mangueirão. O choro tem a ver com o enredo da partida. Richarlison teve duas grandes chances de dissipar a seca. As lágrimas foram seguidas de uma onda de carinho e apoio para que um jogador tão conhecido por seu carisma voltasse a sorrir. Ainda no gramado, a torcida seguiu requisitando selfies e fotos ao atacante. Richarlison uma vez mais retribuiu o carinho. Muito questionado no Tottenham, Richarlison até marcou recentemente. Foi no empate em 1 a 1 com o Fulham em 29 de agosto pela Copa da Liga Inglesa. O problema é que este foi o único gol dele no intervalo de 4 meses. É verdade que tivemos nesse meio tempo o período de férias e depois da pré-temporada, mas o último gol oficial dele havia sido marcado no longínquo 30 de abril deste ano. Na ocasião, ele marcou na derrota por 4 a 3 do Tottenham para o Liverpool. Tanto o Tottenham quanto a seleção sentem falta de seu camisa 9. Richarlison tem a chance de mudar esse cenário no Estádio Nacional do Peru. É onde o Brasil volta a campo na próxima terça-feira 12, quando enfrenta a seleção peruana em Lima pela segunda rodada. Após a partida, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre a reação do Richarlison. O treinador fez questão de demonstrar apoio ao atual camisa 9 da seleção. Todo mundo acolheu, a torcida também acolheu o Richarlison. Ele desperta isso no torcedor brasileiro, esse carinho. A gente vai fazer de tudo para que ele possa manter tranquilidade. Ele é um jogador vitorioso e a bola vai entrar a qualquer momento. O treinador também não deixou a oportunidade passar e elogiou a atuação do atacante, evitando cogitar a saída do jogador. A gente vai fazer sempre o melhor para a seleção. Eu acredito muito nele, é um grande jogador. A bola dele não entrou. Não é que ele jogou mal, pelo menos na minha opinião. Uma hora a bola dele vai entrar, é um jogador que ajuda demais. Talvez vocês não tenham percebido, eu gostei da participação dele. O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão, em Belém, no Pará. Mas se tem uma coisa que está sendo minada, é a confiança do pombo. E obviamente que o choro do pombo viraria assunto. Foi assim na Europa e jornal questionou o que há de errado com ele. Os olhos marejados de Richarlison no banco de reservas durante a goleada da seleção foi um assunto que ganhou repercussão na imprensa da Europa. O tradicional jornal espanhol Marca questionou sobre o que estaria acontecendo com o jogador, que foi titular contra a Bolívia em duelo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira. O que há de errado com Richarlison? Ele começou a chorar no banco após ser substituído. A estreia do Fernando Diniz como técnico não deixou todos felizes, pois o atacante do Tottenham não vive um bom momento, nem no seu clube, nem na sua seleção, disse o jornal. O Marca também lembrou que o jogo contra a Bolívia foi uma chance para o jogador demonstrar que era o dono da camisa 9 da seleção brasileira, algo que o próprio Richarlison declarou em junho antes do amistoso contra a Guiné, na Espanha. A camisa 9 já é minha, não tenho que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo o título, e acho que aqui na seleção todo mundo sabe que eu sou o homem gol, não tenho que ficar escolhendo. A camisa 9 é minha. Contra a Bolívia, o atacante perdeu duas chances claras de balançar. Apesar do desempenho, o jogador foi defendido pelo próprio Diniz. É difícil compreender ao certo o que está acontecendo com o pombo. A carreira dele não foi tanto assim marcada por oscilações, muito pelo contrário. Desde que começou sua carreira profissional no América Mineiro em 2015, constando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em sua única temporada antes de ser transferido ao Fluminense, ele mostrou sim que aquela sua carreira não iria ser à toa. No cenário internacional, ele fez a sua estreia na seleção brasileira em 2018. Ele integrou a equipe que conquistou a Copa América de 2019, foi vice-campeão da Copa América de 2021 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, sendo o artilheiro da competição. Sua carreira não começou a deslanchar logo de início, pois ele começou sua trajetória jogando futebol em clubes pequenos do Espírito Santo, tendo passado pelas categorias de base do Real Noroeste em 2013. E quando apareceu a primeira oportunidade para mostrar que era um grande jogador, ele não se esquivou. Foi assim que em 2017-18, após uma grande passagem pelo Fluminense, foi confirmada a
venda do atacante ao Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros. Foi então que nessa temporada ele conseguiu grandes atuações na Premier League, e apesar de tímidos 5 gols em 32 jogos na Premier, foi lá que ele mostrou que seria capaz. Foi em 2018, mais precisamente em julho, que ele foi pro Everton. Não à toa, a camisa 7 foi dada para o jogador, que logo se empolgou e mostrou que ali poderia ser um cara que marcaria não somente gols, mas a sua trajetória por ser um atacante diferenciado, pois foi na temporada 22-23, mais precisamente no dia 1º de julho, que o Tottenham Hotspur anunciou a contratação do Pombo. A transferência teria custado ao torno 50 milhões de libras aos Spurs, além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais por metas a serem alcançadas. O jogador, que na sua infância, antes de começar no esporte, chegou a trabalhar limpando carros e vendendo picolé para ajudar a família, vem encontrando, claro, uma das maiores dificuldades da carreira. O filho de Vera Lúcia e de Antônio Carlos Andrade, que por anos trabalhou como marteleiro, vive agora o seu maior drama como jogador, pois não se sabe ao certo se Richarlison continuará sendo convocado, provavelmente pelo estilo paizão do Fernando Diniz e pela maneira como ele enxerga jogadores como pessoas acima de tudo. É provável que sua escalação continue sendo feita, é provável que Richarlison inclusive continue atuando com a camisa, mas será mesmo que vale a pena tanta exposição para o jogador? Você defende a permanência do Pombo na titularidade da seleção? Comenta aqui, não esqueça, claro, de sempre ficar ligado aqui no canal. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.